A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, Deus é fiel, 9 de janeiro de 2025, glória a Deus, capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Seja Jesus na vida de alguém hoje, abra a Bíblia e vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Palavra que edifica, que liberta, que cura e que transforma. Nós vamos falar hoje sobre fé, um pouquinho mais sobre fé. A Bíblia toda fala sobre fé. Nós sabemos que sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar aquilo que deseja no coração, porque precisa ter fé. Precisamos crer, acreditar que o nosso Deus está cuidando, zelando, mas também tem uma parte que temos que fazer. E a parte que temos que fazer é acreditar, independente do cenário. Hoje eu falei isso com uma amiga, que independente do cenário nós temos que crer, não podemos procrastinar, não podemos parar, não podemos desistir, porque fé é crer sem ver, é acreditar sem chegar lá, mas acreditar que vai acontecer. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a fé, e nós compreendemos que aquele capítulo todo fala de uma fé poderosa e inabalável em Deus. Amém? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, pela fé eu profetizo neste momento agora que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. O Senhor é bom e é fiel. Hoje eu tive uma vitória, irmãos, assim tão poderosa que só Jesus mesmo pode fazer nas nossas vidas. Meu coração hoje está cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Então vamos aí, eu tenho mais um motivo para falar de fé. Eu estava com a situação, eu não sou uma pessoa que sai pedindo para orar, eu creio que Jesus, quando Ele coloca a gente numa situação difícil, Ele é Deus que dá o escape, eu creio nisso. E essa semana eu passei uma situação, eu entreguei no altar da oração, entreguei ao Senhor, e creio num Deus do impossível, e hoje quando eu fui para resolver o restante da situação, eu cheguei lá, mas lindo demais o que Jesus fez, e meu coração assim está grato a Deus por ver sinais e maravilhas da parte de Deus. Então creia, independente do que você estiver vivendo, independente da situação. Pode ser uma situação que parece que não vai ter jeito, que não vai ter solução, que não vai ter escape, que não vai mudar o cenário. Acredite, Deus muda cenário. Amém? Então vamos lá. Quando ele desceu do monte, depois de Jesus ter pregado 2 capítulos aqui da palavra do Senhor, começando no capítulo 5 até o capítulo 7, sobre o sermão do monte, Jesus desce do Monte das Oliveiras, né? E quando ele desce ali do monte, grande multidão está seguindo ele. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, prostrou-se de joelhos e adorou o Senhor. Leproso no período de Jesus, ele não poderia andar no meio das pessoas, ele não podia ter contato, tanto que ficava no leprosário, separado, porque lepra pega, é uma enfermidade na pele, que tem dormência, não sente a pele, dá aqueles machucados que pocam, e aí muitas secreções, perde as unhas, a lepra ela vai comendo as partes mais sensíveis, ela vai tirando a parte mais sensível. Por isso que o crente não pode pegar lepra espiritual, porque o crente, quando ele pega a lepra espiritual, ele perde toda a sensibilidade ao espírito, ele já não sente mais nada. Então, nesse período aqui, o leproso não poderia estar junto com a sociedade, junto com as pessoas, então ele tinha que ficar separado no leprosário. E se houvesse necessidade de passar pela cidade, ou ir a algum lugar, ele tinha que passar gritando, leproso passando, para que as pessoas saíssem do caminho e se afastassem dele. Então, era uma pessoa que não tinha contato com a sociedade, mal visto pela enfermidade e lançado fora do convívio da sua família, do convívio da sociedade, perdia assim o direito de ir e vir por essa enfermidade. Então, a epígrafe diz que Jesus purifica o imundo, porque o pecado é como lepra, que contamina, que pega. Então nós sabemos que aqui está representando o pecado. Este homem vai prostrar de joelhos e vai adorar o Senhor e exclamar ao Senhor, em oração ao Senhor, de joelho perante Jesus. Ele vai clamar: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. Aleluia. Jesus quer, e você quer ser limpo? Você quer ser transformado? Você quer viver o novo com o Senhor? Você quer viver um novo nível de maturidade, de estrutura espiritual com o Senhor? Verdadeiramente você tem um desejo de ser tocado por Senhor? Rompe as multidões e toque no Senhor, e não perca aquilo que o Senhor tem para com a sua vida. Então esse homem vai se prostrar nesse período, no meio daquela multidão. Ele estava arriscando a vida dele também, e entrar no meio da multidão leproso, para poder se prostrar diante de Jesus e pedir a cura. Ele poderia ter sido morto ali, né?
pelos soldados, pelos líderes religiosos, até pela população também, por saber que ele era leproso, estava no meio ali da sociedade, no meio das pessoas. Ele arriscou porque ele creu e ele foi. Em seguida disse Jesus, veja que não digas isto a ninguém. Por que Jesus está dizendo? Jesus não era que Jesus não queria que falasse que ele era o Filho de Deus e que ele curava. É porque Jesus sabia que o momento certo iria chegar, todos iriam saber. Então por isso que Jesus não alarmava, não saía dizendo quem ele era. E ele vai até o sacerdote, que era necessário ir até o sacerdote, para o sacerdote analisar, para ver se verdadeiramente tinha havido uma cura ali da lepra, né? E ali daria ali tipo uma carta de liberação para ele ter acesso novamente a ter a sua vida normal. Então aqui nós falamos aqui sobre um homem que imundo, um homem de lepra, um homem enfermo. Ele vai romper ali a multidão para chegar diante do Senhor e prostrar o Senhor para pedir a sua cura. E logo em seguida também vai continuar falando a partir do verso 5 de um comandante romano crente, um homem temente, um homem que temeu ao Senhor, um homem que foi perante o Senhor com uma fé inabalável. Hebreus 11 fala sobre crer sem ver, acreditar sem ter. Isso é muito sério, irmãos, a fé é algo muito sério. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar que fé é dom e vem de Deus. A fé é um dom que vem da parte do Senhor. Então para você ter fé, você precisa pedir para que você tenha fé. Você precisa clamar para que você tenha fé. Então, porque muitas das vezes a gente acha que se converteu, aceitou Jesus, no automático a fé já veio. Não, você precisa clamar. Vai vir situações que vai provar a tua fé. Vai vir situações que até você que vai colocar ali, naquele momento que você está vivendo, a sua fé. Ou ela vai estar em ação ou ela vai estar morta. Você precisa compreender isso. Há momentos da nossa vida que o Senhor nos leve a alguns cenários para provar, para ver se a gente verdadeiramente crê no Senhor. Eu quero achar um texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, eu vou achar aqui, eu quero ler, eu já li aqui outras vezes, a gente estudamos a Epístola de Pedro, falamos aqui sobre na primeira Epístola de Pedro, eu quero trazer aqui novamente aqui, esse versículo, aqui, achei. Se eu não me engano, é o versículo 7, que diz assim: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja antes atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultado em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Presta atenção, a nossa fé vai ser provada, vai ser passada no fogo. Nós iremos ser provados, passaremos por luta, por dificuldade, para ver onde está o nível da nossa fé. Porque quando Jesus se revelar para arrebatar a igreja, você precisa estar intacto, crente, crendo. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, tempo de casa, caminhada de muito tempo como cristão, não vai salvar não. O que vai salvar é a sua fé em Cristo Jesus, é você continuar acreditando, continuar o mesmo como Daniel, quando é chamado ali perante o filho de Nabucodonosor, que acontece ali que escreve a mão na parede, né? E ele vai ser chamado. E quando ele vai ser chamado, ele vai olhar para Daniel e vai dizer: tu és o mesmo Daniel? Então ele faz essa pergunta para Daniel, porque Daniel já está um homem de idade, já está um homem com aparência mudada. Mas porém a fé de Daniel mesmo, Daniel está intacto, inabalável na fé em Cristo, inabalável na certeza que Yahvé é o Criador, que é o dono de tudo, que está no controle de tudo. E você ainda consegue continuar crendo que Deus está no controle e na direção de tudo e no controle de tudo? Pois é, a sua fé ela é provada, ela é passada pelo fogo para ser provada pelo próprio Deus. Então vamos lá, o verso 8 de Hebreus capítulo 2 diz assim, ó: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, é a graça, irmão. Nós somos salvos pela graça, mas é através da fé. E a fé é o que? Um dom que vem de Deus. A fé é um dom que vem de Deus. Você precisa clamar para acreditar. Esse centurião, esse comandante romano, esse homem vai se dirigir até Jesus e ele vai clamar por um servo que estava na casa dele, não estava nem presente. Um servo que servia dentro da sua casa. Ele vai dizer: o meu servo está paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus vai dizer para ele: eu irei lá tocá-lo. E ele vai responder para Jesus que não era necessário Jesus lhe comover do lugar que está para ir até a casa dele, que ele não era digno de receber Jesus na casa dele, mas apenas uma palavra, só uma palavra, o servo dele seria curado. Isso é muito forte, mas eu vou ler aqui o versículo 5, 6 e 8, até o 8 para você ver, ó. Então Jesus em Cafarnaum dirigiu-se até um centurião, dirigiu até ele um centurião suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então preste atenção, fé é dom. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo.
Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. Ordeno meu servo, faz, e isso ele faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dente, inferno. Então Jesus lhe disse ao centurião: vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Esse capítulo todinho vai falar de cura e vai falar de fé. Vai falar de cura e vai falar de fé. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o mesmo. Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele salva. Esse capítulo inteiro fala de cura e fala de fé. Nós vamos ver a fé deste homem que foi clamar por um servo que estava em casa. Quantas vezes você sai da sua casa para clamar por alguém que está em casa, que não quer um compromisso mais com o Senhor, que não quer mais ir à casa de Deus, que não quer mais ir à igreja, mas você continua clamando e uma hora, um momento, um agora do Senhor, o Senhor libera uma palavra e tudo vai ser mudado. Possa ser que o Senhor mude a sua vida agora, neste momento, enquanto você ouça esse vídeo, enquanto você está aqui ouvindo o Senhor falar com você, o Senhor possa entrar na tua casa e transformar a tua família, transformar o cenário. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que eram inabaláveis, que não queria saber, que não queria compromisso com o Senhor, e de repente, do nada, ao modo de viver humano, que não existe nada, existe Deus. Então, no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no tempo Kairos, essa pessoa muda a mente, transforma o coração e retorna para o caminho do Senhor. A consciência volta, porque a pessoa perde a consciência quando se afasta de Deus, e essa pessoa novamente retorna ao caminho e vive uma nova vida com o Senhor. Então aqui é um homem que está dizendo: eu sei, porque eu sou autoridade. Quando eu digo uma palavra, a palavra que eu digo é obedecida. Então ele disse: o Senhor és autoridade. Nós vamos ver que no início, aqui no versículo 2, o homem que está imundo, leproso, ele prostra perante Jesus e adora, para adorar somente a Deus, prostrar somente diante do Senhor. Lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, aonde João vê o anjo, no capítulo 22, ele prostra para adorar aquele anjo, ele se dobra os joelhos para adorar o anjo levanta, ele fala: eu sou conservo seu e do teu irmão, adorai somente o Senhor. Então se o Senhor aceitou essa adoração, porque ele é Deus, Jesus é Deus, e ele recebe essa adoração, porque só a ele adorarás. Deus seja louvado, que a gente tenha a fé desse centurião, irmãos, de continuar crendo, de continuar pedindo por aqueles que nem está no ambiente aonde você está pedindo, mas que você possa crer que está sendo liberada uma palavra da parte do Senhor, que será feito conforme a sua fé. O nível da sua fé muda o cenário que você vive, o nível da sua fé vai mudar o ambiente que você precisa compreender isso. Aumenta o nível da sua fé. Mas missionária, como que eu aumento? Comece a orar para Deus aumentar a sua fé, comece a orar para você crer, comece a orar para você acreditar, comece a orar para você buscar mais, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a paz do Senhor alcance teu coração, a sua família, e que o Senhor fale mais, o profundo da tua alma, porque o Senhor domina as forças do mal, o Senhor cura, o Senhor joga por terra todo tipo de enfermidade. Nesse mesmo capítulo ele cura a sogra de Pedro, ele liberta ela da febre. Jesus domina toda a circunstância, não há cenário desfavorável para que o Senhor não venha mudar o cenário. Então creia, Deus ele é fiel. Se você está sem fé, nós vamos orar agora juntos para que o Senhor aumente a tua fé. Se você está desanimado, desacreditado, procrastinando o seu ministério, procrastinando aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, eu quero orar junto com você agora para que o nome do Senhor seja glorificado. Abra a tua Bíblia e leia e pede a Deus para você crer em tudo que está escrito. É necessário você acreditar. Deixa Deus te curar. Ele é o maior psicólogo que já existiu e que existe. Ele é o Senhor, eternamente Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor. Eu entrego em tuas mãos primeiramente a minha vida, a minha casa e a minha família. Eu quero também apresentar em tuas mãos os meus irmãos, ó Pai, que está aqui nesse canal Desperta Crente comigo. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um desses guerreiros e guerreiras do Senhor, homens e mulheres que têm passado por luta, por prova, Senhor, mas não têm negado o teu nome, têm alcançado vitória da parte do
Senhor, tem visto a mão do Senhor, Pai, mudar cenários, quantas provas já viveram e quantas vitórias eles têm para contar. Por isso, neste momento de oração, eu quero pedir que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa crença no Senhor, que nós possamos crer mais, acreditar mais, buscar mais, Senhor, sem oscilar e sem duvidar. Tu és Deus Todo-Poderoso, que muda cenário, transforma vidas, e assim eu creio, quero continuar crendo, apresentando em tuas mãos neste momento, esse período curto de oração, este momento a qual nós passamos aqui juntos, nesses minutos de oração, nesse minuto de palavra, a qual nós estamos aqui, eu entrego nas tuas mãos crendo, porque o Senhor é poderoso para mudar o cenário que nós estamos vivendo. Eu acredito, Pai, que com uma só palavra o Senhor libera, o céu se abre e tudo é transformado no nome de Jesus. Por isso eu profetizo que o Senhor liberará uma palavra sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Se você crer, diz amém. Que Deus te abençoe. Seja Jesus na vida de alguém, abra a tua Bíblia, leia e busque mais o Senhor. Não desanime, olhe para o Senhor. Tá sem fé? Peça ao Senhor fé e Ele vai aumentar a sua fé, porque Ele é Deus que pode todas as coisas. Deus te abençoe no nome de Jesus.